Fala moçada, canal Exatas 1000, professor Colombo. Vamos lá para mais um exercício aqui resolvido. Hoje um exercício aqui da Universidade Federal do Tocantins, UFT 2022, agora do primeiro semestre. Tá? Pessoal, vamos lá, então exercício aí de geometria espacial, aplicações aí de volume de geometria espacial. Vamos lá fazer aqui a nossa leitura para poder analisar esse exercício. Então, vem comigo para leitura. Em um restaurante, um cliente pede um refrigerante em lata de 350 ml. O garçom serve o refrigerante ao cliente em um copo em forma de cilindro reto com 3 centímetros de raio e 10 centímetros de altura, contendo 3 cubos de gelo, cada um com arestas medindo 2 centímetros. Considerando que o garçom encheu o copo até a borda e os cubos de gelo permaneceram totalmente mergulhados no refrigerante, assinale a alternativa correta, que indica a quantidade de refrigerante que ficou na lata. Considere π igual a 3,1. Então, nós temos a ilustração e as alternativas aqui do nosso exercício. Bom, então, é importante a gente analisar aqui o que está sendo exposto no nosso exercício. Primeira coisa, nós temos uma lata, certo? Nós temos uma lata que vale 350 ml, né? Uma lata de refrigerante com 350 ml que vai ser despejada aqui dentro desse nosso copo, tá? Então a gente tem a representação aqui do copo, certo? Então a gente tem o copo aqui, a gente vai ter uma lata aqui fora, vamos até colocar aqui, ó. Colocar assim uma lata aqui fora, tá? Dessa lata aqui, o que acontece? A gente vai despejar aqui no copo, tá? Uma quantidade de refrigerante. Só que essa lata, ela tem inicialmente 350 ml, tá? Então a gente vai perder uma quantidade que vai cair lá dentro do copo. E aí, uma coisa que pode confundir, é muita gente aí tá perguntando pra gente, ó, o que ele tá pedindo? A quantidade de refrigerante que ficou na lata, não no copo. Então isso tem que tomar muito cuidado. Quanto que ficou aqui de refrigerante após despejar aqui no copo? Então a gente precisa primeiro descobrir qual a quantidade de refrigerante que coube aqui dentro desse copo. Tá? Lembrando que tem 3 cubos de gelo, tá certo? E aí descobrir quanto que veio para cá e quanto restou, né? Quanto que vai ficar? Vai restar uma quantidade de refrigerante aqui, ó. A quantidade de refri vai ficar aqui nessa lata. Qual que é essa quantidade? Essa é a pergunta, tá? Então essa interpretação inicial é fundamental. Bom, veja bem. Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular então a quantidade que cabe de refrigerante dentro desse copo. Porque, como eu acabei de dizer, nós vamos despejar uma quantidade que está aqui na lata dentro desse copo. Então, quando a gente fala de quantidade, de capacidade em matemática, a gente está falando de volume, certo? A gente está falando de volume daquele sólido, quanto que cabe lá dentro, né? É sinônimo disso. Então, pensa comigo. Se os cubinhos de gelo já estão lá dentro desse cilindro, então significa que ele já está ocupando espaço. Então, a gente vai ter que descontar o volume desses cubinhos, no caso, no refrigerante que vai cair aqui. Então vamos pensar, a quantidade de refrigerante que vai caber aqui nesse copo, ó, vai ser o quê? Vai ser o volume desse cilindro, que é esse sólido maior, com base circular, menos, ó, tá escrevi aqui, menos o volume dos cubinhos de gelo que estão aqui no meio. Isso vai ser a quantidade de refri que vai caber aqui. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro passo. Como que a gente calcula volume de cilindro? Volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo, né? Ó. A base desse cilindro é um círculo. Então é a área do círculo vezes a sua altura. Certo? A altura do cilindro nada mais é que essa medida aqui, ó. Ele deu também, já está dado lá. Então seria essa medida aqui, ó. A altura foi dada aqui. Está escrito aqui, ó, 10 centímetros. Ele deu 10 centímetros de altura e falou também o raio. O raio desse círculo aqui, ó, 3 centímetros. Então, essa medida até o centro aqui da nossa circunferência, que vale 3 centímetros. E por que esse raio? Porque a gente vai precisar para calcular a área. Tudo bem? E o volume dos cubos de gelo? O volume dos cubos são cubos, né? Então, se são cubos, os cubinhos aqui, ó, medem quanto? 2 centímetros cada. Então, 2, 2 e 2. Volume de cubo, como são 3, é menos 3 vezes os volumes dos cubos. Então, 3 vezes os ladinhos, as arestas dele ao quadrado. Então, 3 vezes o A ao quadrado, ao cubo, perdão. Cubo ao cubo. Como é volume? Ao cubo. Então, vai ficar a área do círculo vezes a altura, menos 3 vezes
a aresta ao cubo, que são os volumes do gelo ali, tá certo? Então, ó, vamos lá. Área do círculo. Área do círculo, como calcular a área de círculo? É π vezes o r ao quadrado. Isso aqui é a área de círculo. Vezes a alturinha. Menos 3 vezes a arestinha de cada cubo elevado ao cubo, tá? Elevado a 3. O π falou aqui para adotar 3,1. 3,1. O raio, está anotado aqui, o raio do cilindro é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Vezes a altura do cilindro, 10 centímetros. Como fica o volume dos cubos? O volume dos cubos, menos 3 vezes, 2 é o lado de cada cubinho. Então vai ficar 3 vezes 2 ao cubo. Como está tudo em centímetros, vai dar tudo centímetro cúbico. Tem que olhar as unidades de medida, né? Está tudo em centímetro, ó, 3 centímetros, 10 centímetros, 2 centímetros dos cubinhos. Então vai dar centímetros cúbicos esse volume. Então, beleza. Como que fica aqui, ó? 10 vezes 3,1, para facilitar as contas, vai ficar 31. 31 vezes 3 ao quadrado dá 9. 31 vezes 9. Menos 3 vezes 2 ao cubo vai ficar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Primeiro a gente tem que fazer as multiplicações aqui, ó. 31 vezes 9, menos o 3 vezes 8. Fazendo aqui essa multiplicação, vamos lá. 31 vezes 9, como que vai ficar? 9 vezes o 31. Vou subir um pouquinho a tela aqui, ó. 9 vezes 31. 9 vezes o 1 dá 9. 9 vezes 3, 27. 279. 279 menos 3 vezes 8 dá 24. Como que fica aqui? 279 menos 24. 9 menos 4 dá 5. 7 menos 2 dá 5. E o 2 menos nada, né? Menos 0 dá 255. Então, 255 centímetros cúbicos. Isso aqui é o quê? Isso aqui é quanto cabe aqui dentro de cada copinho. Então, é o volume aí que cabe dentro desses copos aqui. Ó, a quantidade de refrigerante cabe dentro do copo. Só que não é essa a pergunta, né? A pergunta aqui nesse caso seria o quê? Pergunta aqui, ó. Qual a quantidade de refrigerante que ficou na lata? Então vamos pensar o seguinte. Tinha uma quantidade aqui que era 350 ml. Veio aqui para o copo, ó, uma quantidade. Qual foi a quantidade? A gente acabou de calcular. 255 centímetros cúbicos. Olha só, transformar de centímetro cúbico para ml é a mesma coisa. Ó, centímetros cúbico para ml, eu não preciso converter nada. Por quê? Basta multiplicar por 1, né? A mesma coisa. Equivalente. Então quer dizer que 255 centímetros cúbicos é igual a 255 mililitros, ml. Então, ml. Então, saiu 255 ml. Então, para eu saber quanto que restou aqui dentro desse copinho de refrigerante, basta eu fazer 350 menos o 255, certo? Ao fazer essa continha, ó, 350 menos 250 seria 100. Só que como eu tirei mais 5 aqui, ó, vai ficar 95 ml. Então, basta fazer. Se quiser fazer essa continha para comprovar também, tranquilidade. Pode fazer também, certo? Então, aí nós teremos como resposta a alternativa A, né? Alternativa A de aprovado aí. A alternativa A de aprovado. E dá exatamente 95 ml. 95 ml é quanto vai restar aqui, ó, dentro dessa latinha aqui. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado bem claro aí. Qualquer dúvida, manda. Tem vários outros exercícios aí de geometria espacial. Temos uma playlist só de geometria espacial para você aprofundar aí os conhecimentos. Então basta acessar essa playlist. Eu vou deixar para vocês aí. E é isso aí. Não esquece de meter o dedão no like, se inscrever no canal também. Dá aquela força aí, professor. Dá um joinha. Clica no joinha, não custa nada, né? Dá aquela força aí, dá um trabalhão. E garanto que a gente vai se motivar aí para poder estar trazendo cada vez mais vídeos aí de qualidade para vocês. Então é isso. Nos vemos na próxima aula.